Bom, gente, então, vamos começar, gente, então? E aí o povo vai chegando, vai acompanhando aí e a gente vai Tem interagindo pra lista gente de não perder presença, o Bruno? nosso tempo. Oi? Tem lista de presença, alguma coisa assim, não? Não, tem não, tá livre. Estamos aqui livres, leves e soltos, tá bom? Vocês Aí fiquem à tá bom. vontade, venham quando vier, tá? A gente tá fazendo o estudo, né, pra vocês que entraram hoje, toda segunda-feira, tá? Eu tô gravando também, caso tenha algum dia que não dê tempo, né, de vocês participarem, vocês vão pegando aí também. E à medida que vocês forem tendo dúvidas também, tá, gente? Pode usar lá o grupo para isso, né? Para colocar lá perguntas, de repente, para desenvolver mais o tema na próxima semana, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade aí para, né, parar, perguntar, tá? Aqui a gente está tentando fazer trocar ideias, né? Eu não sou aqui o dono da verdade, a gente não tem a pretensão de ter a palavra final. A ideia mesmo é a gente tentar provocar aqui a pensar, né? A questão aí da espiritualidade. E a gente está servindo aqui como base a visão sistêmica, né? Então a visão sistêmica ela não tem um rótulo vinculado a uma visão em si, né, religiosa, né? Ela tem o foco de tentar analisar todas as coisas, né? Eu falo que a gente está até atrevido aqui de tentar conciliar os conhecimentos numa coisa só, né? Dentro das leis sistêmicas aí. E aí, se vocês Na verdade, puderem... é tudo energia, né? E tudo que é energia é tudo universal. Não tem como, Exatamente. Exatamente. A gente tem como considera... determinar, não tem como rotular e nem colocar nomes específicos. Exato. E o nosso desafio é exatamente conseguir pensar incluindo tudo, né? Incluindo todas as coisas dentro da função de tudo que existe, né? Então, cada um vai continuar vivendo, de certa forma, o seu caminhar, né? A sua história, mas dentro do que se refere ao lado funcional, né? da vida, né? O universo é um grande sistema, então a gente tem as leis sistêmicas, então elas que vão ser o nosso norte aí para a gente poder entender todas as questões, né? E é o desafio também, né? Porque a gente tem 3 leis principais, né? Uma primeira lei é a lei da ordem, né? Então existe uma hierarquia dentro do sistema. A gente tem a lei da cooperação, então tudo, né, que existe dentro do sistema tem que competir para o sistema, né? Então tudo tem que cooperar para o próprio funcionamento do sistema. A favor do sistema, né? É uma retroalimentação, digamos assim. E tem a lei do pertencimento, onde, né, a gente não pode excluir nada do sistema. Então tudo que a gente excluir vai voltar de alguma forma para... Né, a gente brinca aqui que vai nos assombrar, né? Mas na verdade é para a gente poder realmente aprender, né? E tudo que desnivela... A gente está sofrendo naquela sofrência, naquele desespero, quando a gente para pensar, puxa vida, passei por tudo aquilo para aprender isso. Essa questão. E se aprendeu, cumpriu a função. É isso que a gente está aqui, graças a Deus. Então, assim, não necessariamente a vida se trata de grandes metas, né? Nem de onde exatamente a gente teria que chegar ou como chegar. Diz muito mais respeito ao que a gente está vivendo no aqui e no agora, tá? Então, existe um fluir, né? Um eterno fluir. E os nossos problemas, o que a gente chama de sofrimento, é toda vez que a gente está bloqueado em alguma coisa. Existe algum bloqueio que não está deixando fluir, né? Então esse bloqueio ele vai ter várias situações. Oi? Precisa dar cura para o desbloqueio, né? Exatamente. Então às vezes são posturas que a gente precisa repensar, são pesos que a gente precisa deixar, né? São... coisas que a gente deve soltar, esquecer conceitos, crenças, né, que a gente está ali apegado, né, que precisam passar. Então a gente vai precisando, né, ressignificar, na verdade, todo esse processo, tá bom? E aí, gente, na semana passada a gente estava conversando um pouco, né, sobre que o mundo espiritual ele é material, né? Então a gente trouxe aí alguns conceitos. Então a gente acha que às vezes a gente tem que correr para, né, sublimar e deixar uma matéria
E na realidade o mundo espiritual ele é material também. Estamos lá nós de novo, envolvendo com as praticamente, né, as mesmas questões, né? Não muda ali muita coisa, não. E surpreende isso muita gente, né? Porque às vezes as pessoas têm falam assim, chega dessa vida, né? Eu quero agora descansar, relaxar. E eis que de repente, né, a vida após a morte, é o que a gente chama de morte, ela fica mais real ainda, né? Só que o que muda muitas vezes é que a gente, de certa forma, não consegue mais sustentar de repente algumas ilusões que a gente carregava, né? Que a matéria que, digamos assim, ou as coisas que a gente ocupava, de repente elas não estão mais ali, né? Para nos acudir ou nem para servir de desculpa, né? Para aquilo que a gente quer delegar, né? As responsabilidades que são nossas, tá? A gente está com a própria consciência, né? Bem cara a cara. Não dá para fugir da consciência, gente. A consciência ela é o nosso campo, né? A gente vive dentro da consciência, então não tem como a gente fugir dessa consciência, tá ok? Alguém quer perguntar alguma coisa do que ficou, do que passou? A gente pode ir para frente. Então vamos para frente. Comecei agora, vamos sapecar aí. Vamos sapecar. Então a gente trouxe aqui para hoje uma discussão que vai ser o seguinte: será que nós somos de fato imortais? Será que de fato a gente reencarna? Né? Existe porque não é tão simples como a gente imaginava, como a gente está aprofundando mais aqui no estudo, né? No entendimento, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Dentro do Espiritismo, a gente tem a reencarnação, né? Como uma das bases aí que a gente entende, né? Que nós, né, somos espíritos, né? E como espírito a gente volta várias e várias vezes dentro de um processo de evolução até atingir, né, um determinado nível de evolução, né? Que, em tese, o objetivo seria chegar a Deus, né? Mas existem outras vertentes de outras religiões, outras visões, né? Começando até da visão materialista, digamos assim, a visão ateia, que fala, né? Do ateu, né? Ateísmo, né? Do ateísmo, né? Até existe, né? Onde nós temos, né, um corpo orgânico, né? Então a vida ela é biológica, né? Então nós temos a nossa mente como sendo também resultado de vários processos químicos, né, orgânicos que a gente tem aí, que é todo o funcionamento do corpo, né? Que também a gente não tem como dispensar esse ângulo, né? Apesar de que a própria ciência, a gente tem a neurociência, ela tem avançado muito aí dentro de várias pesquisas em relação ao que vem a ser a mente, né? E o que sobrevive, inclusive, né? Após esse corpo ser colocado como tendo uma morte, né? Digamos assim, cerebral. Então a gente tem vários estudos sobre experiência, né, de quase morte, né? Então são vários, são vários estudos que acabam somando. Então existe aquela visão, até certo ponto, materialista, que prevê que a consciência em si ela não se perde por ser energia, né? Então esse campo energético sobrevive, mas ela não crê na forma como as religiões descrevem. Ela não crê, de repente, num lugar, né, num plano, né, ou mesmo numa certa continuidade. Essa energia vai estar aí, né, e pela lei, né, de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, de alguma maneira isso vai ser reaproveitado em algum momento, né? Nós temos outras visões também religiosas onde a alma, né, ou o espírito, ele pode, ele está habitando várias coisas, né, pode habitar várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem, por exemplo, dentro do budismo, né, a alma, ela pode, por exemplo, transmigrar para um corpo de um animal, para um corpo de uma planta, né? Então, assim, não necessariamente tem intervalos, né, de um momento para o outro, né? Então eles têm até aquela coisa do sagrado, porque um irmão pode estar ali naquele animal, né? Então, de repente, a gente está ali, né, aquela vaquinha, né,
é o Bruno que tá lá, então por favor não me comam, né? Assim tão rápido, né? Até uma simples minhoca, um verme. Um verme, né? Então, sim, tem toda essa construção de que o espírito, o sagrado, ele está habitando, né? Qualquer ser, né? A vida é a própria vida, né? Então a gente não vai aprofundar tanto no budismo em si, mas só para a gente dar um apanhado aqui de várias visões. A gente tem a visão católica que fala da ressurreição, né? Então nós teríamos, né, após a morte, a ressurreição, né? E dentro desse processo a gente poderia ter a nossa sorte lançada, né? Então teríamos o céu, né, aberto, nos esperando, caso, né, vivêssemos aí segundo, né, os preceitos, né, os mandamentos, ou, né, seríamos banidos, né, para o fogo do inferno, né, para aqueles que não seguiram aí, foram, né, meio que mais radicais com a maldade. Colocou fogo no parquinho, né? E teria aqueles indecisos, né? Vamos dizer assim, os indecisos que, né, não são, né, não estão tão bons assim para serem, né, para ganhar o céu, mas também, por outro lado, não tá tão ruim assim para também ficar queimando, né, no mármore do inferno eternamente, né? Então teria um purgatório ali, né? E eu não sei assim dizer necessariamente também o que seria pior, né? Mas, juntando todas essas situações, a gente tem que pensar no seguinte. De fato, o que teria, né, o que realmente, né, ocorreria com o ser, né, com o espírito, né, ou com a alma e assim por diante. Então a gente vai aprofundar aqui um pouco, então a gente vai ver que não é tão simples quanto a gente pensa, né, mas no primeiro momento a gente tem que ver o seguinte. A nossa consciência, a nossa experiência, ela sobrevive sim. Ok, ponto final, né? Pro bem ou pro mal, porque, né, tem muita gente que preferia, né, espera exatamente o não ser, né? Porque já tá de saco cheio, né, de tanta coisa para pensar, para resolver. Então, às vezes seria muito, né, seria muito mais fácil o não ser. Mas o que a gente vai pensar teria que pensar o seguinte: se existe a imortalidade, qual seria a função real por exemplo, da reencarnação? O que vocês pensam? Como é que é a pergunta? Se existe a imortalidade, por exemplo, se somos de fato espíritos imortais, qual que seria realmente a função da reencarnação dentro desse processo? Por exemplo, não seria mais fácil, entre aspas, já ficarmos num estado, né, contínuo? Bruno, eu acredito que seja pendências. Pendências? Quem mais pensa alguma coisa? Seria para viver outra experiência ou outras experiências, não? Talvez trilhar outros que não foi resolvido. Trilhar outros caminhos para chegar onde precisava ter chegado, digamos assim. Ok. Eu acho que quando você também não aprendeu tudo, não cumpriu sua missão toda, não evoluiu totalmente, talvez também você volte para aprender algo que não aprendeu na outra vida. Pendência também eu concordo. Como se fosse uns ciclos para serem completados até chegar a um todo. Isso. E esse todo seria o objetivo real da nossa vinda aqui para o planeta Terra. Eu acredito que a reencarnação, né, perante o Espiritismo, né, de Kardec, seria essa questão de virmos, encarnarmos e aperfeiçoarmos aquilo que ficamos por circunstâncias, né, Bruno? Entendi. Para poder chegar nas próximas, ou porque nós temos livre-arbítrio, ou mais apurados, ou com mais pendências ainda, até resolvermos o todo, até chegar na consciência plena perante nós mesmos, que eu acredito que seja o Deus, né, nossa partícula divina, cara a cara com a nossa consciência.
Entendi. Gente, ó, é sobre essas ideias mesmo que a gente quer trazer. E não tá nada fora não, tá, gente? Vai ser tudo isso aí, tem tudo isso aí. Só que a gente precisa, eu vou provocar vocês num ponto aqui, só pra gente tentar aprofundar um pouquinho. O mundo espiritual, igual a gente estava estudando semana passada, ele também é material, certo? A gente também tem um corpo. A gente também tem as mesmas relações. Temos. Sim? Sim. Lá no mundo espiritual, digamos assim, nós não podemos resolver pendências? Então, lá, por exemplo, nós poderíamos aprender mais? Nós poderíamos evoluir? Mas o nosso corpo, ele, vamos dizer, o nosso corpo sutil, ele não, eu acredito, ele não está pronto para ter esse contato de resolver pendências. Nós precisamos estar a matéria física para que isso seja resolvido, pelo menos a maior parte, né? Vamos lá. No mundo espiritual vai ser talvez ameno. Encontros, reencontros. Olha só. Talvez, Bruno, essa outra materialidade aí, nesse mundo espiritual, né, como a gente está dizendo, não ofereceria condições para a gente retomar o que a gente precisava. É como se a gente ainda precisasse dessa materialidade aqui. Que é de lá, é material, mas não é a mesma coisa totalmente. Não é. Lógico que não. Quem disse que não? É um tipo de matéria, é um tipo de tipo de matéria energética, né? Que não dá para poder suprir e resolver aquilo que nós deixamos pendente. Agora, a reencarnação pode ser uma escolha, porque às vezes algum pode querer continuar lá. Pode. E não reencarnar aqui. Olha só, gente. Alguém mais ia falar? Acho que alguém levantou o dedo. Fala, Nayara. Eu acho que a reencarnação também seria assim, uma boa prova. Tudo que a gente idealiza, eu acho que seria pôr a prova no concreto. Porque é muito fácil idealizar uma coisa, que você vai ser perfeito, que você vai ser bom, que vai ser uma pessoa melhor e tudo. Mas na prática, na hora que os seus sentimentos são postos à prova, é outra coisa. Entendi. E é aí que a gente tira a prova dos 9. Na outra dimensão. Não conseguir, eu tenho essa consciência, no caso, né? Eu não sei se eu tenho, se eu vou ter quando, né, parte dessa foi melhor, para pior, não sei. A consciência, ela tem que estar consciente para saber, eu volto ou não, de que maneira, onde que vai me beneficiar ou não. Ou se eu continuo nessa vibe aí, né, de deixar rolar, ou eu já entro já na minha responsabilidade de manter meu propósito para a minha evolução. Tô entendendo. Mas vamos lá, deixa... Tô pensando aqui que você, num dos encontros, eu acho que tem alguém com luz ligados aí que tá dando eco na minha voz. Num dos encontros você falou do nosso lar. Sim. Por exemplo, como é que é o nome dele? Do André Luiz. Do André Luiz. E o André Luiz, você falou que a questão dele era a arrogância, né? O orgulho, que não era nem a questão da bebedeira, da farra, não. E aí eu tô pensando que se ele resolveu essa pendência de arrogância, de tudo, eu acredito que sim. Porque então não é necessário que esteja aqui para resolver. Não é só aqui que resolve essas pendências. Lá ele foi colocado num trabalho humilde, né? Que ele falou, eu sou médico, chegou lá, né? Se colocando. Sim. E aí a enfermeira pediu para ele varrer. Ah, você quer trabalhar? Então começa varrendo, né?
Então, ali já estava trabalhando essa questão da arrogância e do orgulho. Então, Sim. eu acho que não é só aqui, nessa dimensão, que a gente resolve pendências, não. A gente continua, onde a gente estiver, a gente está trabalhando. As pendências que, na verdade, no fundo, são egoísmo, orgulho, vaidade. Isso. Então vamos lá, gente. Vamos pegar tudo isso que vocês trouxeram. Nada disso tá fora não, tá, gente? Tá tudo certo que vocês trouxeram, isso aí ocorre, tá? Mas a ideia aqui é provocar, fazer vários conceitos aí realmente ampliarem mais. Vamos pensar o seguinte: primeiro, eu vou insistir nessa ideia de tirar da cabeça de vocês essa ideia do mundo espiritual como uma coisa mais energética, uma coisa mais sutil, uma coisa mais assim, sabe, meio esvoaçante, né? Porque o que a gente vai ter que entender? Toda dimensão que a gente vive é material, tá? Então, quem tá naquela dimensão que o André Luiz narra, por exemplo, aquele corpo que eles têm lá é material também. Então, o André Luiz, ele olha, por exemplo, ele vê lá braço, perna, dedos, sente fome. Então, assim, não tô ouvindo, o microfone não tá... Ele se via com a mesma aparência que ele tinha antes de fazer a passagem? E não é nem só a questão de se ver, gente, de fato é. Porque o que acontece? Qual que é a função do corpo para uma mente, né? Para uma consciência? A gente estava estudando lá para trás que tudo que existe no macro também vai existir no micro, tá? E na verdade o que é a consciência, né? A consciência é aquilo que a gente já dá conta de sustentar da nossa realidade, ou da realidade que existe. Isso é a consciência, tá? Aquilo que a nossa consciência não dá conta, o que acontece? É projetado para o lado externo, que a gente chama. Então o mundo que nos acolhe, de certa forma, ele tem uma função de acolher a consciência até que essa consciência se torne esse mundo. Então, se a gente for pensar assim, até onde a consciência pode expandir? Até todo o conhecimento ou todo o limite daquela dimensão que ela se encontra. Quando ela absorver tudo aquilo, ela passa a ser aquilo. Então, o que acontece? No mundo espiritual, então, o que vai ocorrer? Existem dramas tanto quanto existem aqui, da mesma maneira. Então, assim, o corpo, além das angústias emocionais, o corpo também adoece, também envelhece, as pessoas também lá têm relacionamentos, né? No próprio nosso lar, não sei se quem já teve contato com a obra, tem uma coisa que é interessante. Lá tem o caso Tobias, que é muito interessante lá. Tobias, quando ele estava aqui, a primeira esposa dele, desencarnou muito mais cedo do que ele. E ele ficou com os filhos aqui para poder criar, e ela foi primeiro. E ele tinha uma afinidade muito grande com essa esposa. E aí, com o passar do tempo aqui na experiência, ele conheceu uma outra companheira, mais nova e tal, que também apaixonou por ele e eles acabaram ficando. Então, no primeiro momento, ele ficou naquela situação. Poxa, minha esposa tá lá, ela vai ver aqui, eu vou casar de novo, né? Ela não vai deixar. E acontece que a esposa dele vem em sonho, né? Naquele contato e tipo... Não, tá liberado, você tá novo ainda, você precisa de uma companheira para ajudar, ainda mais com os meninos e tudo. Tá tudo liberado. Vai fundo aí, pode ir que eu vou... Não tem problema aqui de você tá aí com outra pessoa, não. Ok, pra ela tudo bem. E aí beleza, ele foi, aceitou a nova companheira e começou a viver aqui, né? E ela foi uma pessoa muito bacana ali pra ele. Mas com o passar do tempo, ele também desencarna e aí ele encontra, né? Pela afinidade, ele encontra a primeira esposa.
E lá no nosso lar eles mantêm a relação deles de casados, tá? Porque eles tinham essa afinidade, tinham essa continuidade. Com o passar do tempo, a segunda esposa desencarna também. E ela vai também para nosso lar. E aí, chegando lá, o babado, né, se torna. E aí, tipo assim, ela chega lá e fala, não, ele é meu marido. Né? Passa o seu tempo, passou, e agora eu quero ficar com ele. E tava lá os três, tipo, num triângulo, né? Tipo, sem saber o que ia acontecer, né? Então narra lá que os dois, né? O primeiro casal, né? Aí a gente tem a hierarquia no sistema, né? Teve toda a paciência de poder conversar com ela, até ela entender que a participação dela na vida dele era uma participação de cooperação, tanto de um quanto para o outro, né? Então ela teve que deixar de lado o ciúme, teve que deixar de lado várias outras situações até entender que o caminho dela era outro, né? Mas existem, né, ali a gente estava lidando com pessoas maduras, né? Mas nem sempre é assim. Então, no mundo espiritual também tem traição, casais, né, término de relacionamento, tem gente que quer casar, tem gente que quer divorciar. A vida, gente, continua a mesma. Não tem novidade se a gente não expandiu consciência para tal novidade. De certa forma que a vida no mundo espiritual ela é tão desafiadora quanto ela é aqui. Então a maior parte do que acontece, na verdade, conosco, quando a gente não tem uma consciência com uma capacidade de suportar uma realidade além daquela que a gente dá conta, a gente não sai da dimensão que a gente está. Ô Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Sim. Mas após a passagem, nós vamos para esse plano que você está falando, né? Ou não. É isso que eu quero saber. Ou não. A É maior... isso que eu quero saber. Exato. E para não acontecer de passarmos esse degrau, o que nós precisamos fazer? Porque eu não vou falar que seria assim, fazer tudo de novo, estar no mesmo nível de evolução, não sei. Uma evolução limitada, porque você tem que viver o que você passou no planeta Terra, em outra dimensão, né, no planeta físico, na outra dimensão, passa situações semelhantes. Não seria assim um atraso? Não sei. Então, olha, exatamente, olha só. A Dilcimar mandou aqui no chat que até uma pergunta interessante. Não seria então mais fácil ficar aqui mesmo? Mas o que acontece, na maior parte das vezes, gente, quase que é isso. A gente fica por aqui mesmo, tá? No que a gente chama de extrafísico. Porque a nossa concepção... Essa é na terceira? Não, é aqui mesmo. Aqui mesmo. Na nossa terceira dimensão, entre nós e nós. Vamos dizer Então, olha, essa questão da terceira dimensão, que a gente narra que a gente está na terceira dimensão, não é isso? Nós temos essa ideia que estamos na terceira dimensão. Que é a física. Né? Que é a física. O que a gente está trazendo aqui, gente, é que, na verdade, se a gente pegar a terceira, com base na ideia das 7 dimensões, né, existe um conhecimento aí de que nós temos 7 dimensões, tá? E até então a gente vai manter essa linha de raciocínio para não ficar, né, muito pirado aqui de uma vez só. A grande questão é que cada uma dessas 7 dimensões, gente, elas são físicas. Todas as 7 são físicas. Essas 7 são físicas. Então todas elas têm a base inicial material. O que a gente chama de matéria, na realidade, é a condensação da experiência. Tá? Então, o que vai acontecer? Do mesmo jeito que a gente fala, a gente tem 7 dimensões, a gente teria 7 corpos, não é assim? 7 corpos sutis. E a ideia que a gente tinha antes é que cada vez que a gente fosse espiritualizando, a gente ia evoluindo e usando somente aqueles corpos mais sutis. Avançando mais. Só que, na realidade, esse setenário, ele sempre se mantém.
Então a gente sempre vai ter a dimensão física como sendo o campo da experiência. Como se fosse um ponto de referência? Como ponto de referência. Então, por exemplo, vamos pensar assim, o André Luiz, quando ele estava lá no nosso lar, tem uma passagem que ele narra assim, que ele foi dormir, ele estava cansado, ele foi dormir e ele sonhou. E ele sai de novo, como se fosse em corpo, que a gente chama de corpo mental. Não é assim? Como se fosse outra projeção. Mas a gente pensar, poxa, mas se ele já desencarnou, que corpo que ficou lá deitado, dormindo, se ele foi com outro corpo? Então toda a dimensão, gente, ela sempre vai estar com a base matéria. Então a gente não deixa de ter o chakra básico sendo a estrutura do corpo físico. Então se a gente desencarnou, nós temos de novo um corpo físico naquela dimensão. Se eu atingir a quarta dimensão, por exemplo, eu vou ter um corpo físico da quarta dimensão e continuo tendo 7 dentro daquela dimensão. Então, é como se cada uma dessas 7 fosse grandes universos. E nós vivemos esses 7 universos ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Como se nós fôssemos 7... Vou falar pessoas. 7 grandes estruturas, digamos assim. E essas mas 7... com experiências diferentes ou com experiências parecidas? Podem ser diferentes. Podem ser diferentes. Então... Mas nós chegamos a encontrar uma de nós, vamos dizer assim, na terceira, onde nós estamos? Poderíamos. Esse contato? Poderíamos. Então, por exemplo, dentro dessas 7 grandes estruturas, vamos trabalhar com 7 por enquanto, tá, gente? Só para a gente não pirar. Mas em tese poderia ser inclusive mais, tá? Mas se a gente pegar... Fala, Tia. Estamos igual o gato. O gato tem 7 vidas. Gato tem 7 vidas, tipo isso. Mais ou menos isso. Então, gente, por exemplo, é mais ou menos assim. A grosso modo, nós poderíamos dizer que aqui e agora nós estamos no mundo espiritual. Em relação a um outro lugar. E aqui nós temos um corpo que a gente chama de físico. Mas lá no mundo espiritual, tem gente batendo o pé e falando assim, não existe isso de espírito. Eu tô aqui, eu encosto em tudo. No livro do André Luiz, E a Vida Continua, a grande dificuldade dos instrutores lá, por exemplo, era dizer para a pessoa que ela tinha morrido. Ela, não, eu não morri. Eu sento aqui, esse banco, olha essa cadeira, isso é mármore. Eu comi aqui, eu tô fazendo cocô quando eu vou lá no banheiro. Tem rede de esgoto, tem frio, tem calor, envelhece, tem criança. E tem também desencarne. Os amparadores que fazem para convencer, eu falo os amparadores dos nossos amigos espirituais, vamos dizer assim, nossos amparadores, para poder conscientizar essas pessoas que elas já passaram da dimensão para uma próxima. Só que no caso dessas pessoas que eles tentam convencer, são pessoas que de certa forma têm estrutura para a mente dar conta de entender uma realidade maior que pode ter vidas sucessivas. A grande maioria de nós, ao desencarnar muitas vezes, a gente simplesmente quase que bate e volta de novo para reencarnar, porque não tem uma estrutura de pensar numa continuidade. Então, mas nós podemos passar, Bruno, rápido, nós podemos passar de onde nós estamos hoje, eu como Mércia, passar para a terceira, quinta, oitava. A grande questão, Mércia, é o seguinte, o que a gente... De muito esforço, né? De muito estudo, esforço. Exato. Mas olha só. Para evolução, mas isso é possível? Olha só para você ver. Vê se vocês vão conseguir acompanhar aqui o raciocínio. Se nós temos uma estrutura muito maior do que o que a gente é aqui agora, então o que a gente chama de Mércia é o que a gente está vendo aí, é uma experiência,
Mas essa experiência pertence a um contexto muito maior do que a própria Mércia. É, verdade. Então, o eu superior da Mércia mora já num nível de consciência muito maior do que a Mércia aqui. Verdade. Então, a Mércia passa a ser uma parte, digamos assim, né, que a gente pode chamar aí de fractal, né, ou uma personalidade ligada à raiz central, né, do que a gente chamaria do espírito, que a Mércia pertence. Então, cada um de nós, na realidade, não seríamos exatamente o espírito. Seríamos uma experiência do espírito. Não, muito bacana, viu? Vocês estão entendendo? Alguém não teve Não, dúvida? tá tranquilo. É importante isso a gente... Mas essa última colocação que você fez aí sim a gente já tem consciência de que nós somos um espírito e agora estamos vivendo uma experiência, uma das experiências do nosso espírito, nosso próprio espírito. Só que, mais do que isso, então se a gente pegar, a Tânia não é um espírito. A Tânia é simplesmente a experiência do espírito que criou essa experiência chamada Tânia. Sim, isso é tranquilo. Agora, quando você Isso é fala- tranquilo? Não, pra mim, até Tá. aí é. Até Então aí tá é. bom. Agora, o espírito que está numa experiência, numa realidade, por exemplo, você falou que a gente estaria na terceira, né? Terceira dimensão. Em tese. Em tese, sim. Quem estiver na segunda, para eles, nós estamos no mundo do espiritual? Na linha de raciocínio seria. Seria Nós sim. convivemos juntos Seria sim. Só que a ligação... ao mesmo tempo? Então nós teríamos que pensar no seguinte: se cada um de nós é uma experiência do espírito que permeia todas essas dimensões, existe uma conexão entre todas essas experiências. Ô Bruno, e no caso, um acidente, não vou falar acidente físico, um acidente no percurso de uma experiência afeta as outras experiências? As outras mércias, vamos dizer assim, que é uma mércia só? Sim e não. Às vezes, mestre, aí que o negócio começa a ficar legal, tá? Então, olha só, digamos que a Mércia superior, a comandante, a geral, né? Precisa experienciar uma parte onde só essa Mércia dessa experiência poderia fazer. Que é, por exemplo, ter uma vida interrompida. Entende? Ter uma vida interrompida. Então, essa Mércia, ela veio só para poder vivenciar essa vida interrompida. E colher essa informação que vai consolidar com o todo. Aí nós vamos agregar as outras experiências até Isso. chegar na matriz, vamos dizer assim. Na matriz. Para que ela consiga a expansão. Isso. Então, vamos lá. A gente, né, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar das constelações, né? As constelações familiares e tal. Então, às vezes, por exemplo, a gente vai fazer uma constelação e ali a gente tem as ancestralidades. E o que no fundo é as ancestralidades? Então, suponhamos que... peguei a Mércia hoje, a Mércia de Cristo hoje, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos supor que então a Mércia... A Bel não tá aqui, você pegou a Mércia. Isso, eu tava procurando aqui a Bel aqui. A Bel ela já se doou, né, pra então vamos lá. Alguém tem que doar, né, gente? Então, suponhamos que a Mércia, ela tem uma questão. Ela, dentro da personalidade dela, ela tem algum tipo de drama. Algo que ela tem aqui para poder vivenciar. Para resolver. Suponhamos que a Mércia não deu conta de resolver isso.
Entende? Ela permaneceu com aquilo ali meio que bloqueado, não conseguiu superar e ficou fixado ali. Quando essa experiência termina, esse corpo termina, o que fica é, sobretudo, o emocional daquela situação. Esse emocional não dá conta, muitas vezes, de manter um outro corpo, porque ele adoece. Esse emocional, ele precisa de ter uma direção, né? Mas não se perde, porque é válido até onde a Mércia conseguiu chegar. Então, o que vai se fazer? Vai se pegar aquele conteúdo que a gente chama de Mércia, emocional que está ali, e podemos reencaminhar ela para uma nova experiência, onde tem um outro corpo sendo formado, mas a Mércia vai passar a ser ali um subconsciente daquela nova pessoa. Então, quem está ali de novo, vamos supor que ela vai chamar, sei lá, Roberta. A Roberta aqui, que é o corpo novo que chegou... Ou Roberto, né? Ou Roberto. Exato, bem lembrado. Ou não, né? Transgênero, né? Tem tudo. Tem que pensar nisso. Mas, aquele novo corpo, nós temos que concordar que ele é totalmente novo. Então, aquele corpo é daquele momento. Mas ele recebe, de certa forma, a nível de mente, de subconsciente, a angústia, a ansiedade da Mércia. O registro, né? O registro. Então, energeticamente, ele traz essa bagagem. Isso. Então, na realidade, o nosso corpo, no fundo, ele funciona como se fosse um receptáculo dessas experiências que são somadas, para poder, dentro do palco da consciência de novo, isso poder ser transmutado, ressignificado. Mas, quando isso é ressignificado, é uma nova personalidade que incorporou tudo aquilo. Então, não é necessariamente quem que sobrevive, qual que é a consciência que sobrevive isso. É o nível máximo que deu conta de lidar com esses conflitos. Então, muitas vezes, a gente pode estar ligado a várias questões de várias ancestralidades nossas. E, pelos portais da mediunidade, pelos portais da sensibilidade, pelos portais, né, do próprio inconsciente, ora vem conteúdos não resolvidos de outras experiências. Então, nós podemos ser vários, por exemplo, num corpo só. Nossa, muito. Entende? Então, intenso. É intenso. Quando tem pessoas que têm distúrbio de personalidade, gente, muitas vezes são, né, aquela personalidade seria a que estava diretora, ou a mais consciente, pode ter acontecido algumas situações ali, por exemplo. Ou ela não deu conta de lidar com toda a intensidade dos arcabouços que estavam ali. Então ela, entre aspas, surta, mas surtando ela dá vazão aos anseios daquelas angústias, né? Aquelas experiências. E de certa forma também está se tratando, está se curando. São emoções às vezes que estavam interrompidas. Ou às vezes era uma personalidade que veio solidária para tentar resolver questões mais profundas. Ah, apareceu, ó. Apareceu outro Cris. Então, gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém quer perguntar? Estamos. Eu queria perguntar, então, quando você exemplificou com a Mércia, né? Ela foi tentando viver aquela parte ali que precisava. Ela vai até onde ela consegue. Sim. O desencarne seria não consigo mais? Não necessariamente. O desencarne, Nós ele... temos essa consciência, Bruno? Nem Eu sempre. não consegui? Nem sempre vamos ter essa consciência.
a consciência maior sempre vai ser do diretor geral. Entende? Então é aquilo que nós chamamos... Permissão, ele que vai amenizar, ele que vai dosar. Isso. E esse diretor geral é o que nós realmente chamaríamos de espírito. Ele sim é o espírito. Ele é o... Ele seria o que a gente chama, não sei se a gente fala certo, né? Que nos ensinamentos, né, da doutrina, o eu superior. O eu superior seria ele. Vamos pegar essa ideia que assim a gente vai pegando. Ele seria o eu superior. E ele experiencia cada processo em cada personalidade, porque cada personalidade é ele também. Mas ele fragmentado naquela experiência. Naquela experiência. Então, os esquizofrênicos, vamos dizer assim, eles têm essa questão? Muitos deles sim. Boa parte sim. Então, eu tive uma oportunidade de pegar uma experiência, por exemplo, onde a gente percebeu a seguinte situação. A gente tinha um caso, entre aspas, de esquizofrenia, né? E dentro da esquizofrenia, vocês sabem que muitas vezes tem muitos transtornos de personalidades, né? E às vezes são várias, é como se fossem várias pessoas dentro de uma pessoa. E de fato, cada pessoa daquela seria uma experiência frustrada que ficou dentro do nosso contexto. Então é como se a nossa aura, o nosso campo, ele segurasse, entre aspas, tudo aquilo que diz respeito ao nosso contexto, tá? Então, o que a gente viu lá? Que dentro dessa experiência, aquela pessoa que a gente chamava de esquizofrênico, na verdade, o espírito responsável por aquela experiência, que era, entre aspas, o que era o instrutor, né, ou o anjo da guarda, ou sei, né, a forma como quisesse pensar, ele mesmo projetou uma experiência que ele já sabia que seria limitada no sentido de uma pessoa, digamos assim, evoluir, era uma experiência própria para receber vários processos energéticos já estavam precisando ter vazão, ter cura. E muitas vezes, né, cada uma daquelas personalidades, né, daquele processo de esquizofrenia, eram personalidades que precisavam dizer da raiva que tinham, dizer da angústia que tinham, dizer da revolta que tinham, dizer de tudo que tinham, dos desejos e tal. E isso estava calado. Uma pessoa fragmentada. Isso estava calado. Por exemplo, quantas vezes a gente vai vivendo coisas e a gente começa a engolir sapo, gente? A gente engole sapo. Esse sapo que a gente engoliu, gente, é uma pendência. Então, se a gente não resolveu esse sapo que a gente engoliu, esse sapo vai voltar. Nem que seja numa outra personalidade. Então, é como se nós pudéssemos, de certa forma, desmembrar situações mal resolvidas para serem resolvidas de forma particular, cada uma delas. E isso pode ter um corpo para cada experiência. Então, é muito trabalhoso, não é? É bastante trabalho. Mas uma inteligência suprema é incrível. É trabalhoso. É muito legal. É como se fosse uma engenharia. É uma engenharia. Só que isso traduz a generosidade da criação. Porque uma vez que uma experiência foi permitida, é permitida essa experiência ir até onde ela quiser chegar. Para que ela conclua o que ela precisa. Então, O espírito pode mudar o caminho dessa experiência? Pode acontecer. Então, quantas vezes a gente, aparentemente, parece que nos tornamos uma outra pessoa numa certa idade da vida? O que aconteceu? A gente estava vivenciando uma personalidade. Essa personalidade tinha ideias, tinha enganos, tinha situações.
e ela buscou a sua própria verdade. A experiência material serve para a gente colocar isso para fora. E a matéria faz a gente receber o feedback daquilo que a gente acredita, para poder dissolver. Quando a gente dissolve, aquilo apazigua. Então, se eu tenho, por exemplo, uma culpa, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes, até certa idade, eu fui uma pessoa muito com medo de me expressar ao público, por exemplo. Então eu trazia vergonhas, eu trazia medos, eu trazia culpas que estavam ali dentro de mim, que são conflitos que muito provavelmente foram interrompidos lá atrás. Mas eles não precisam vir cada hora uma pessoa. Eu posso estar com essas emoções dentro de mim, que são essas personalidades para eu poder resolver aqui e agora. Se eu resolvo esse lado dessa parte de ficar recluso, de achar que o mundo lá fora é culpado por as minhas coisas, né? Se eu consigo superar isso e venço isso, essas personalidades ou essa ideia, ela se resolve, então se funde naquilo que eu sou hoje agora. Então hoje eu passo a ser uma pessoa que, por exemplo, sou extremamente aberta, mas com muito mais força, com muito mais pé no chão. E a gente passa a ser, a gente integra aquilo. Então, por exemplo, eu falo assim, o Bruno hoje, que eu estou aqui agora, não é o Bruno que era 20 anos atrás, 30 anos atrás, mais anos atrás, né? A vida vai passando, né? Porque lados sombrios, que a gente chama da sombra da personalidade, o lado sombra, a gente o quê? Se a vida traz oportunidades da gente abraçar a sombra. E o que é abraçar a sombra? Eu vou então mergulhar no contexto do que era a dor dessa personalidade. Então, por exemplo, eu tive que trabalhar a minha vergonha. Então eu tinha que ver que atrás da minha vergonha tinha muito orgulho. Atrás do meu orgulho tinha um monte de outras coisas. Então, se eu... É uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia. Então, o que eu quero dizer em essência? O que está no macro está no micro. E como tudo está interligado, os problemas do universo, eles estão também dentro de nós. Tudo se liga. Tudo está ligado a tudo. Quem que ia perguntar? Bruno, mas então é por isso que é importante reencarnar. Aí nós vamos chegar então nesse ponto da função da reencarnação. Na realidade, gente, reencarnar significa ter oportunidade de ter um corpo novo para recomeçar do zero. Não importa a dimensão que a gente esteja. Essa que é a questão. Não importa a dimensão. Bruno, quando Fátima trouxe a questão, então o desencarne chega, não aguento mais, você disse, não necessariamente. Então, o desencarne tem um tempo programado? Tem, pode ter, olha só, tudo pode acontecer simultaneamente. Então, suponhamos que a Tânia já tinha uma programação de viver 40 anos. Tá? E aí, dentro dessa fase de 40 anos, foi proposto um contexto, né? Então, o espírito, o eu superior, ele já programa todo um contexto. Já vou te responder, tá, Sueli? Vi sua pergunta. Boa pergunta. 3 minutinhos, viu, Bruninho? 3 minutos. Gente, vai dar 3 minutinhos, vai cair, eu vou jogar outro link pra gente continuar mais meia hora, tá? Pra gente tirar essas dúvidas. Mas só pegando aqui a ideia da Tânia. Então, suponhamos que foi lá 40 anos. Deu 40 anos, gente, o que pode acontecer? Suponhamos que a Tânia não só conseguiu resolver as questões, como ela expandiu a consciência a ponto de dar continuidade a mais coisas. Mas isso quando é natural. Sim. Quando é interrompido por circunstâncias. Isso. E aí pode ser
aquele acidente que na hora H foi poupado, porque se entendeu que dava para poder esperar mais. E o suicídio? Oi? O suicídio consciente? O suicídio consciente, ele já interrompe por ele mesmo. Mas muitas vezes... Não foi programado. Não foi programado. Mas tem casos que sim. Programado no sentido de ser esperado. Mas por indução? Não, é no sentido de que o eu superior já imaginava que aquela personalidade tinha grande chance e tendência de realizar o suicídio voluntário. E faz parte da experiência daquela personalidade vivenciar o suicídio e as consequências desse suicídio. Para ele completar o ciclo da ação dele. Para entender que não adianta, entende? Então, se ele não faz, também ele nunca vai saber. A doença entra também como acidente? É a mesma coisa ou é diferente? A doença pode entrar em várias coisas. Ela pode ser acidental, ela pode ser programada, como ela pode ser natural também. A gente pode tirar o estudo só para falar dessas situações. Vamos lá, gente. Oiê. Voltando. Vamos lá, não sei se todo mundo vai entrar, mas vamos lá. Deu para entender essa parte essa parte aí da interrupção, que pode ser aproveitada ou não. Nenhum. Retoma a questão aí da programação do desencarne, porque aí depois a Mércia trouxe uma outra questão, que foi o suicídio, e a outra trouxe a questão da doença. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Então, deixa eu só fixar aqui. Tem que desligar os microfones. Tem um microfone. Então, olha só o que pode acontecer, gente. Olha como que é interessante. Dentro de uma primeira linha, tá, de programação, vamos pensar assim, de uma linha de destino, pode ter uma programação de aquela experiência ir até tal idade ser interrompida naquela idade, tá? Isso é um ponto. Então a pessoa de fato vai viver até aquele ponto ali. Só que, às vezes, aquela experiência, né, aquela consciência que está vivendo aquela experiência ali, pode ser que ela amplia a tal ponto que ela expande ao ponto de estar colaborando com um sistema maior do que o que se esperava. Então pode-se acontecer do eu superior dar continuidade naquele mesmo corpo. Então pode ser que uma personalidade ali, quando, por exemplo, a Tânia aos 40 anos ia desencarnar e ela sofre um acidente. E aí ela é resgatada e de repente, quando ela acorda na cama do hospital, a Tânia que ia interromper, de fato, muitas vezes desencarnou. Mas habita ali outra personalidade do mesmo contexto da história da Tânia. Então tem gente, por exemplo... É como se tivesse naquele momento, concluiu ali e imediatamente... Vocês já viram relatos, gente, que a pessoa fala assim, depois que a pessoa teve um acidente, ela virou outra pessoa? Já. Muitas vezes. E muitas vezes, gente... Depois da falta do Covid. Sim,
E muitas vezes, gente, é outra pessoa mesmo, mas dentro do arcabouço daquela mesma experiência. Ou até mesmo uma tentativa de suicídio que não foi bem sucedido, né? Exato. Olha só, às vezes, aquela personalidade que está, digamos ali, controlando aquela experiência, suponhamos que eu estou aqui agora, eu sou o Bruno, né? Eu estou aqui. Só que eu não estou dando conta. Eu não estou deixando fluir o que precisa fluir. Mas é necessário a experiência, de repente, ser concluída. O que pode acontecer? O meu eu superior, ele pode deliberar, interromper a experiência dessa personalidade que é chamada de Bruno, agora, e entrar no lugar alguma outra que dá conta do recado, para dar continuidade.